Oi, pessoal! Voltei! E voltei com um assunto que é do interesse de muita gente, que é depressão. Vamos conversar sobre isso, vamos desvendar esse mistério, né? Essa doença que hoje em dia atinge muitos milhões de pessoas, né? Aguarde só um pouquinho que eu já estou voltando. Depressão, o mal do século. Se você não sofre dessa doença, é provável que conheça alguém próximo a você que sofre da mesma. Olá, eu sou a Cleonice da Rocha, do canal Dicas da Cleo, e vamos conversar sobre esse assunto. Depressão. Conceito. A depressão é um distúrbio afetivo que acompanha a humanidade ao longo de sua história. No sentido patológico, ou seja, da doença, a presença de tristeza, pessimismo, baixa autoestima, que aparecem com frequência e podem combinar-se entre si. É imprescindível o acompanhamento médico, tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento adequado. Os principais sintomas: humor depressivo ou irritabilidade, ansiedade e angústia, desânimo, cansaço fácil, necessidade de maior esforço para fazer as coisas. Diminuição ou incapacidade de sentir alegria e prazer em atividades anteriormente consideradas agradáveis. Desinteresse, falta de motivação e apatia. Falta de vontade e indecisão. Sentimentos de medo, insegurança, desesperança, desespero, desamparo, vazio. Pessimismo, ideias frequentes e desproporcionais de culpa, baixa autoestima, sensação de falta de sentido na vida, inutilidade, ruína, fracasso, doença ou morte. A pessoa pode desejar morrer, ou planejar uma forma de morrer, ou tentar suicídio. Interpretação distorcida e negativa da realidade. Tudo é visto sobre a ótica depressiva. Há um tom cinzento para si, os outros e o seu mundo. Dificuldade de concentração, raciocínio mais lento e esquecimento. Diminuição do desempenho sexual e da libido. Perda ou aumento do apetite e do peso. Insônia, que é a dificuldade de conciliar o sono, ou múltiplos despertares, ou sensação de sono muito superficial. Despertar matinal precoce ou menos frequentemente. Aumento do sono. A pessoa às vezes dorme demais e mesmo assim fica com sono a maior parte do tempo. Dores e outros sintomas físicos não justificados por problemas médicos, como dores de barriga, má digestão, azia, diarreia, constipação, flatulência, que é o excesso de gases, tensão na nuca e nos ombros, dor de cabeça ou no corpo, sensação de corpo pesado ou de pressão no peito, entre outros. Esses sintomas são múltiplos. Podem vir acompanhados de 1, 2, 3 desses dos quais nós descrevemos aqui. Causas. Existem alguns fatores de riscos que podem contribuir para o desenvolvimento da depressão. Histórico familiar, transtornos psiquiátricos correlatos, estresse crônico, ansiedade crônica, disfunções hormonais, excesso de peso, sedentarismo e dieta desregrada, vícios como cigarro, álcool e drogas ilícitas, uso excessivo de internet e redes sociais, traumas físicos ou psicológicos, pancadas na cabeça, problemas cardíacos, separação conjugal, enxaqueca crônica, enfim, são problemas que podem, a partir deles, gerar ou iniciar uma depressão. Vamos ver agora quais os tipos de depressão nós conhecemos até então. Alguns tipos de depressão. Depressão clássica ou maior, que é chamado também transtorno depressivo maior. Transtorno depressivo persistente. Transtorno disruptivo de desregulação do humor. Depressão pós-parto. Desordem disfórica menstrual. Transtorno bipolar. Depressão psicótica. Por que identificar os diferentes tipos de depressão?
Um dos grandes mitos relacionados à depressão é a crença de que seria uma condição rara e pouco recorrente. Na verdade, mais de 300 milhões de pessoas no mundo sofrem com a doença, cerca de 5% da população global. No caso de mães recentes, os dados são ainda mais altos, entre 10 e 15% delas sofrem de depressão pós-parto. Quais são os tratamentos mais utilizados por pacientes com depressão? Na maioria das vezes, o tratamento para depressão é feito combinando psiquiatra e psicólogo. Isso é chamado de psicoterapia. Existem também medicamentos antidepressivos que ajudam a regular a química cerebral e é aplicado conforme cada caso, de acordo com cada paciente. A psicoterapia auxilia na reestruturação psicológica do indivíduo, além de aumentar sua compreensão sobre o processo de depressão e na resolução de conflitos, o que diminui o impacto provocado pelo estresse. A depressão não tem tempo para passar. Pode durar dias, semanas, meses ou anos. Os atendimentos e tratamentos para depressão são feitos prioritariamente na atenção básica, principalmente porta de entrada para o SUS ou nos centros de atenção psicossocial, onde o usuário recebe atendimento próximo da família, com assistência multiprofissional e cuidado terapêutico conforme o quadro de saúde. Somente o seu médico poderá avaliar o melhor tipo de tratamento. Em algumas situações específicas, outros profissionais estão envolvidos, como terapeutas ocupacionais, educadores físicos, farmacêuticos, nutricionistas, etc. Vale lembrar: não se isole. Procure ajuda sempre que precisar. Não se esqueça. Não se esconda. Aceite sua doença. Estude sobre ela. Procure entendê-la. Fale sobre seus sentimentos aos profissionais que te acompanham, à sua família, cuidadores ou um amigo. Procure caminhar, tomar sol, alimentar-se bem, cercar-se de coisas e pessoas que te façam bem. Tenha esperança de dias melhores. Bem, pessoal, como vocês tiveram a oportunidade de perceber, de entender essa doença chamada depressão, eu achei que o vídeo, foi esclarecedor. Nós falamos lá sobre o conceito de depressão, os tipos, os sintomas e os tratamentos. Bom, e eu deixei uma coisa para o finalzinho que eu quis, conversar pessoalmente com vocês, através do vídeo. Uma vez que eu sou farmacêutica e muitas pessoas, me procuram, muitas pessoas trocam ideias comigo e muita gente me pediu, Cleo, passa a fazer vídeos relativo a essa parte de saúde, relativo à parte, às vezes, de orientações, que a gente tem necessidade. Então, uma aulinha basiquinha de farmacologia, que é uma coisa chamada dose. É muito importante, gente, que quando a gente está fazendo um tratamento, para depressão, que a gente vá fazer uso, dos antidepressivos, que são medicamentos psicotrópicos, que usam, que tem o seu mecanismo aqui na nossa psique, no nosso cérebro. E essa dose, ela é muito variável, e essa dose, ela vai de acordo com a natureza, biológica de cada indivíduo, Então, para uns, às vezes a concentração é maior, às vezes para outra é menor, Mas cada pessoa, tem a sua característica, e o médico, por exemplo, prescreveu lá uma determinada dose para ela. Vou citar como exemplo a risperidona 1 mg, tá? Vou pegar sempre esse exemplo, risperidona 1 mg. Então o médico vai dizer, olha, eu vou começar o seu tratamento com a dose de 1 mg de risperidona toda noite, por exemplo. E aí, a partir daí, você vai começar a perceber, vai começar a se ver, vai começar a ter percepções do que essa medicação, esse fármaco está fazendo no seu organismo, Existem coisas chamadas
efeito colateral, né? O que é efeito colateral? Colateral, ao lado de. Né? Então, é comum aparecerem sintomas, efeitos colaterais de quando você está usando medicamentos dessa natureza, né? Então, sonolência, perda de apetite ou ganho, né, de peso, irritabilidade, às vezes prostração, né, tonturas. É muito comum esse tipo de efeito. E esse efeito, ele já é esperado, ele é descrito na bula, né? Então, você se oriente, né, com o seu médico direitinho quais são os possíveis efeitos. Às vezes pode acontecer, né, de uma constipação, o intestino não funciona e tal. E aí são problemas que são facilmente resolvíveis, né? E tem resolvíveis. E tem as reações adversas. Reações adversas são coisas que você, na verdade, não espera do medicamento, pelo menos na forma normal que ele vai agir, né? Então, tipo assim, eu tô tomando a medicação, me deu sonolência, um efeito colateral. Ah, mas eu fiquei cheio de urticária, né? Minha face ficou avermelhada, ficou inchada. Bom, isso aí já é uma reação adversa. Alguma coisa, né, que é intrínseca, às vezes, do seu organismo que não se deu bem com a medicação. Então, você já está percebendo que você precisa de ter um perfil farmacoterapêutico, mas que você precisa ter uma boa comunicação com o seu médico, com o seu farmacêutico, com o psicólogo, né, com o seu acompanhante, o seu familiar, né? E é imprescindível que essas coisas que vão acontecendo com você, você relate, né, para a sua equipe multidisciplinar, ou, né, principalmente para o seu médico. Então, tá tomando uma medicação, a medicação tá tão legal para mim, eu estou me dando bem com ela. Olha, mas eu passei a ter uma prisão de ventre terrível. Eu vou parar de tomar essa medicação porque o meu intestino prendeu. Gente, aí não. Aí o efeito principal, né, o efeito bom que você estava esperando do fármaco vai se perder, né? Ao passo que se você relatar isso para o seu médico, com certeza ele vai te passar uma outra medicação, uma nutricionista te passa um tipo de alimentação que vai fazer o seu organismo, o seu intestino funcionar. Então, o primeiro conselho aqui, né? Mantenha estrita comunicação com os profissionais que estão te acompanhando, né? Todos os profissionais que estão te acompanhando, mais os familiares, mais o seu acompanhante, se você tiver, né? Para que você relate o que é que está acontecendo com você. Não esconda, gente. Tem gente que tem medo, né? Que tem medo que as pessoas saibam que ela está com depressão. Não conta para ninguém. A minha depressão é uma coisinha leve. Gente, isso é mito. Muita gente sofre de depressão numa determinada fase da vida. Se não sofreu, vai sofrer talvez. E o mais importante é que você se comunique, que você fale para as pessoas. Por quê? Porque você vai ter alterações de sono, você vai ter alterações de humor, né? Você vai ter alterações de apetite. Então, você tem que se comunicar com as pessoas. Se você está trabalhando, né, chega perto do seu chefe e diga: olha, eu estou fazendo uso de medicamentos, né? Eu não posso, por exemplo, operar máquina nesse momento, eu estou mais lenta, eu estou com muita sonolência, né? Se você puder me trocar de função, né? Converse com seu esposo, com a sua família, com seu companheiro, sua companheira, seus filhos. Gente, eu estou vivendo um momento difícil, eu estou passando, né, por um momento de angústia, de tristeza, né? E aí você se abre, isso aí é bom para você, né? E as pessoas que estão ao redor também têm que compreender, têm que entender, né, que a depressão é uma doença e, como qualquer doença, tem que ser tratada, né? Nada de chegar e dar conselhinhos assim: nossa, mas você tem tudo na vida, por que você tá assim? Gente, isso aí não existe não, tá? A doença, depressão, é uma doença séria, que exige cuidados, que exige tratamento. Existe várias coisas ao redor da depressão que a gente tem que controlar, né? Então, boa alimentação,
tentar, né, caminhar, tentar tomar sol. O sol é muito importante, né? Porque o sol, ele ajuda na formação de serotonina, e serotonina é um hormônio interno, né, que o nosso organismo produz e que ele está diretamente ligado à depressão, à causa da depressão. Então, a gente deve, né, a serotonina é chamado hormônio da alegria. Então, e ele, como ele está diminuído nas pessoas que estão em depressão, é normal, né, que apareça uma tristeza, uma apatia, né, um desinteresse por toda e qualquer atividade. Então, é preciso que a pessoa, né, leia, que a pessoa entenda a sua doença, que a pessoa aceite principalmente o tratamento, né, e que o familiar e quem está em torno dessa pessoa também a acolha, né, com carinho, com atenção, com benevolência. E nada de interromper tratamento sem falar com o médico, sem conversar com seu farmacêutico de confiança, sem buscar as devidas orientações profissionais, né? E nada de fazer comparação, né? Eu tô tomando risperidona de 1 miligrama, minha irmã tá tomando risperidona de 2 miligramas. Por quê? Olha, cada organismo responde diferentemente, né, à concentração do fármaco. E não faça misturas, né, com a medicação. Eu tô tomando esse antidepressivo, mas eu acho que não tá fazendo bem. Mas alguém falou que tá tomando uma outra medicação que foi bom para ela. Gente, aquilo que é bom para sua vizinha necessariamente não é bom para você, né? Então, muito cuidado nessa hora com a medicação, né? Tome na hora certa e vá ajustando a dose. Muitas vezes não é só o ajuste de dose, às vezes é o ajuste de horário, né? Você está tomando às vezes a medicação pela manhã, ela está te deixando muito sonolenta, muito prostrada durante o dia. Conversa com seu médico, de repente ele pode passar para a noite e aí você vai ter um bem-estar melhor durante o dia, né? Então vocês estão observando que na depressão a comunicação é muito importante, né? E você também, né, tem que se ajudar. Você também tem que se esforçar. Não é fácil, gente. É difícil, é complicado, mas passa, né? Uma hora vai passar, né? Ainda não tem uma cura definitiva para a depressão, né? Mas a gente pode diminuir esses sintomas, a gente pode melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, tá bom? Eu espero, né, que você tenha tirado as suas dúvidas. Se porventura você ainda tiver alguma dúvida, você coloque aqui nos comentários, que eu vou ter muito prazer em te responder. Não quer colocar nos comentários? Pode mandar um e-mail para mim, gente. Eu não cobro nada, isso aqui é gratuitamente, isso aqui é o que a gente tem que fazer no mundo, né? Distribuir o nosso saber, o nosso conhecimento para quem está necessitado. Então, meu e-mail também está aqui abaixo, você pode escrever, né? Tem o meu Instagram aqui em cima também, que você pode mandar um direct para mim, eu vou ter prazer de tirar suas dúvidas, né? Principalmente na parte de medicamentos, né? Eu sou uma pessoa que tem uma experiência de mais de 25 anos em hospital, trabalhando em hospital, trabalhei na parte da psiquiatria, né? E então a gente está aqui para ajudar, né? Compartilhe o vídeo, compartilhe com as suas amigas, com pessoas que você sabe que precisa de ouvir, né, essas palavras, que precisa de ouvir esses ensinamentos, essas coisas, para que mais pessoas, né, possam se beneficiar, né? Que mais pessoas possam sair dessas dificuldades, dessa dificuldade que é a depressão, né? Porque nós estamos passando por um momento difícil, né? No mundo, na vida, e a depressão, então, ela é chamada mal do século, né? Justamente porque acomete muitas pessoas, principalmente mulheres, né? Mulheres e principalmente a partir dos 40 anos, as coisas vão ficando mais difíceis. Então, se você gostou do nosso conteúdo, você clique aqui e compartilhe. Até o próximo vídeo. Obrigada.